Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e hoje nós vamos para o capítulo 7. Estamos avançando aí. E o capítulo 7 nós vamos ter 5 passagens, né? São 5 histórias que nos trazem também muitos ensinamentos. O servo do centurião, o filho da viúva de Naim, Jesus e João Batista, desculpa dos incrédulos e a pecadora perdoada. Então fique aí que vai ser bem interessante essas reflexões que vamos fazer agora. Primeiro que eu quero que vocês saibam, né, como eu já disse, a gente não vai ficar lendo os trechos aqui, porque senão fica muito longo o vídeo e não é essa a minha intenção. Então tenha a sua Bíblia, leia lá, né, todas essas passagens e associe isso à reflexão que a gente vai fazer aqui, ok? Falando do servo do centurião, então, primeiro. Às vezes essas histórias até elas ficam na nossa mente, né? Porque são contadas às vezes com uma certa... um certo número de vezes na igreja, né? Às vezes tem essas passagens, elas são muito lidas, então às vezes a gente falando assim, a pessoa já automaticamente lembra. No caso do servo do centurião, é aquele homem que ficava de longe acompanhando Jesus, né? Então, a movimentação de Jesus, todo o ministério dele, as curas que ele ia fazendo, né? Então, ele acompanhava de perto, por ele ser chefe da guarda de Roma. Então, ele tinha ali essa obrigatoriedade de vigiar os passos de Jesus. Então, de longe, ele acompanhava e via o que é que Jesus estava fazendo lá, né? Na época ele estava em Cafarnaum ali, né? Que era um local onde Jesus atuou muito, né? Com seus discípulos. E esse centurião, ele vivia um dilema particular. Ele tinha um servo que ele adorava muito na casa dele, que estava muito doente. E ele já não sabia mais o que fazer para curar esse servo, né? Então, ele ouvindo e vendo, né, tudo que estava acontecendo, todas as curas, tudo aquilo que Jesus vinha operando, ele se sentiu tocado de alguma forma, né? Chegar até Jesus e pedir a cura para seu servo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não se sentia digno disso, né? Primeiro porque ele não professava daquela fé. Ele era um homem muito sério, um homem muito duro, rígido, até pela sua posição dentro da tropa ali de Roma, né? Sendo chefe, né? Então ele não tinha essa crença toda, né? Ele era um homem duro de coração, mas ao mesmo tempo alguma coisa dentro dele já tinha despertado e já tinha chamado a atenção para aquilo que Jesus estava fazendo. E ele começou a crer que qualquer coisa que Jesus fizesse ali, qualquer atitude que Jesus tivesse, poderia sim curar o servo dele. Então ele fez, né, com que conseguisse chegar, se aproximar de Jesus e ter um diálogo com ele, né? E ele se prosta, né? Ele se apresenta para Jesus de uma maneira muito humilde, muito bonita, né? Ele diz assim: Jesus, Senhor, não te incomodes tanto assim, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Essa passagem, né, é que dá a origem àquilo que nós falamos durante a missa, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então é baseado neste diálogo do centurião com Jesus. Então ele não se sentia digno de tirar Jesus dali, dos afazeres dele, né, do ministério dele, de tudo aquilo que ele fazia, para ir até a casa do centurião curar o servo. Então ele sabia e ele tinha a total crença de que qualquer coisa que Jesus fizesse ou falasse ou mandasse acontecer, né, que fosse feito, o servo dele seria curado. Isto é a fé. Mesmo ele não crendo, mesmo ele estando ali numa posição para ele desconfortável, né? Ele se mostrou humilde e totalmente entregue àquele ministério de Jesus. Então ele já
tinha certeza de que se o que Jesus mandasse ele fazer, ele ia fazer, o servo dele ia ser curado. E isso, ao mesmo tempo, deixou Jesus muito feliz por ver a atitude dele, de humildade. E ele diz ali, né? Tinha muitas pessoas que presenciaram, né? Que seguiam Jesus ali. E Jesus se volta para essas pessoas e fala, né? Em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel, em todo Israel, encontrei alguém com tamanha fé. Né? Porque muitas vezes as pessoas estavam com Jesus, acompanhavam tudo, mas não tinham essa crença, essa perseverança de cura. E esse homem teve e alcançou pela graça, né? Então Jesus realmente fez a obra sem que precisasse nada ser feito, a não ser esse diálogo, essa prostração de humildade que o servo teve, né? Que o centurião teve, aliás, né? E Jesus o curou quando o centurião voltou para casa, encontrou já o seu servo curado. Então, muitas vezes nós precisamos ter isso, humildade, de reconhecer que sozinhos nós não podemos nada, mesmo que nós tenhamos um cargo elevado, que nós sejamos pessoas extremamente cultas, que nós tenhamos muito dinheiro, que nós tenhamos muitas condições, nada a gente consegue sem Jesus. A gente precisa muitas vezes ter essa humildade de reconhecer isso. Lógico que tudo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida tem mérito seu também, né? Porque Jesus faz a parte dele e você faz a sua. Mas nada você consegue sem a graça dele. Tudo que a gente tem é por graça de Deus, né? Então reconhecer isso é um exemplo muito de humildade. Então todas as vezes que nós pedimos alguma coisa para Jesus, a gente agradecer e saber que nada do que nós temos foi por nossa única e exclusiva graça, bênção, né? Que a bênção sempre vem dele. E acreditarmos que sim, Jesus pode fazer muito por nós. A segunda passagem do filho da viúva de Naim. Então Jesus estava ali na sua caminhada de peregrinação, né? Então estava indo para uma cidade chamada Naim. E quando ele está chegando nessa cidade, ele dá de encontro a um cortejo fúnebre, né? E Jesus, já sabendo quem eram as pessoas que estavam ali envolvidas, ele se depara e se compadece da mulher que chora, que já era uma viúva e que perdera o seu único filho. Então Jesus sabia que a dor daquela mulher, né, o choro dela, aquele desespero dela, era algo além da perda do filho, né? Era o choro de insegurança, de angústia, de não saber como é que ia ficar seu futuro sozinha, né? Porque para os padrões da época era muito difícil uma pessoa viver sozinha, né? Ainda mais para uma mulher. Então, assim, a incerteza do amanhã talvez fosse a maior parte da lamentação daquela mulher. E Jesus se compadece disso, então ele se aproxima da onde está o corpo, né, do filho dela e diz: não chores. E ordena aquele corpo, né? Ele diz: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou a sua mãe. Então ali Jesus, se compadecendo da dor daquela mulher, resolve devolver a vida ao filho dela para que ela não ficasse sozinha. Então devolve o filho àquela mulher, né? E todos que estavam ali acompanhando, imagina o grande susto que se tomou, né? Assim, de como alguém chega e ressuscita um morto. Então eles tiveram primeiro a crença de que realmente tinha ali um profeta, né? Tinha surgido ali diante deles, né? E a notícia desse fato foi se espalhando, né, por toda a Judéia, por toda né, assim, a vizinhança ali, né, da cidade. Aqui também a gente tira uma grande lição. Quantas vezes nós nos sentimos também sozinhos? Às vezes a gente não precisa ter perdido, né, ninguém, ser uma viúva propriamente dita, um viúvo, ou ter perdido o nosso único filho. Não é bem isso, né? Mas também é isso. Mas aquele momento que a gente se sente muito só diante
talvez algumas dificuldades da vida, a gente se perceba sozinho, sem rumo. Parece que falta o chão embaixo dos nossos pés, né? Então a gente também acreditar que Jesus está de olho em nós e já sabe de tudo que nós vamos passar, então Ele não vai nos deixar desamparados, né? Então a gente precisa acreditar. Todas essas passagens que eu vou ler falam muito disso, né? Nós temos que ter essa comunhão com Deus, com a Santíssima Trindade. Nada escapa aos olhos do Pai, né? Com as bênçãos do Filho e com a graça do Espírito Santo. Então, tudo o que a gente vai ler, o que a gente está meditando aqui, é sobre isso. É sobre a gente entender que nós precisamos estar em comunhão com Jesus o tempo todo, seja nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, nos nossos desertos, na nossa aridez, na nossa escuridão, nas nossas tempestades. Em todos os momentos a gente precisa acreditar que Jesus em nenhum momento, que Deus na sua infinita bondade nos abandona. Nós temos que crer, aguardar o tempo dele, o que é o mais difícil. Às vezes eu acredito que eu tiro isso por mim, né? Às vezes não é nem a falta de crença, é a gente entender a diferença do nosso tempo aqui e o tempo de Deus para agir, né? Porque às vezes aquilo que a gente quer não é o que Deus quer pra gente, porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Então a gente não tem que pedir a Deus, eu quero isso, eu quero que aconteça assim, eu quero, né? A gente tem que se colocar na humildade, assim como o centurião se colocou, na humildade de entregar o nosso problema e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, o que o Senhor falar para eu fazer, eu vou fazer. Se eu tiver que esperar, eu vou esperar, se eu tiver que fazer, ou ir, ou acontecer, eu vou fazer. Né? A gente precisa pedir esse discernimento, né? Que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, expanda os nossos olhos, a nossa mente, para que a gente perceba isso. Né? A terceira passagem de Jesus e João Batista. Os discípulos de João estavam ali acompanhando, então eles viram, eles estavam vendo tudo que Jesus estava fazendo e foram e contaram para João Batista. E foram contando as maravilhas que já estavam acontecendo. E João Batista daí chamou dois desses seus discípulos ali, né, vamos dizer assim, e enviou eles de volta para Jesus, não que João Batista precisasse da validação da resposta de Jesus, porque João Batista já sabia quem era Jesus. Ele foi preparado para a vinda de Jesus, ele sabia exatamente quem ele era, o que ele tinha que fazer, quem era Jesus. Mas ele manda os seus discípulos provocarem uma pergunta para Jesus, para que todos os que estavam ali acompanhando prestassem atenção na resposta que Jesus ia dar. Né? Então era mais um testemunho, uma forma de Jesus testemunhar o seu ministério. Então eles perguntam para Jesus: és tu o que há de vir ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu o que há de vir ou devemos esperar outro? Então, naquele momento ali, Jesus já tinha operado muitos milagres, já tinha curado doentes, já tinha feito algumas coisas, né, expulsado demônios, enfim. Jesus já tinha feito ali parte da sua obra, né? E aí ele vira e responde assim: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam. Os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Então aqui Jesus está dando
mais do que um testemunho, né? Jesus está mostrando a obra e sim, certificando: eu sou o Messias. Mas às vezes as pessoas, mesmo vendo tudo aquilo ali, não acreditavam. Então precisava que viesse alguém de fora e desse aquela validação para Jesus, né? Então João Batista ele lança mão disso, né? Ele manda os discípulos ali para darem essa validação, mesmo Jesus estando ali curando pessoas, fazendo as coisas tudo. As pessoas às vezes não acreditam. Então às vezes ouvindo de uma terceira pessoa conseguem entender: não, esse realmente é o Messias, não tem outro. É aquele que está realizando os milagres. Então, a gente, nos nossos dias de hoje também tem muito isso, né? Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente sabe que pode ser um milagre mesmo, porque talvez pela nossa própria força a gente não consiga, mas às vezes é preciso que venha alguém de fora e valide esse milagre pra gente, né? Ou para outras pessoas, às vezes é preciso que a gente diga, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Pode estar passando por algum momento alguma coisa e de repente dá uma reviravolta muito grande e a gente chega e fala: isso é um milagre, isso é a presença de Deus na sua vida. E tanto faz isso ser para coisas boas ou para as coisas ruins. Às vezes, né, no momento de alegria é muito fácil. Tanto a gente reconhecer a presença de Jesus, mas também muitas vezes se esquecer da presença de Jesus, que é muito importante também a gente parar e pensar, né? Não agradecer, não louvar, não bendizer a Deus. Obrigada, Senhor, porque você conseguiu, de repente, um emprego melhor, conseguiu comprar sua casa, conseguiu comprar seu carro, realizar alguma coisa que você gostaria de ter feito, né? Um objetivo que você colocou e alcançou. Nunca nos esqueçamos que ali teve a presença de Deus. A gente não pode ser ingrato nesse ponto, né? E que a gente não precise sempre de uma validação de fora para isso, que a gente saiba reconhecer. E quando é um momento difícil, né? Também que a gente tenha o apoio de fora, nos dando essa força, nos reerguendo, sendo que nós saibamos também ser, às vezes, essas pessoas, né? Esse braço de Jesus, esse apoio de Jesus para aqueles que estão precisando. E aquelas pessoas que estão precisando lembrarem de olhar para o céu e colocar também nele a sua dor. Porque ele vai operar as maravilhas, ele é o Messias, ele é aquele que veio para nos salvar, para nos curar. Aí, dentro de toda essa trama, a gente vai para a desculpa dos incrédulos agora, né? Dentro de toda essa trama ali, nós tínhamos, né? A gente já vem falando algumas vezes aí, dos fariseus e dos doutores da lei, que tudo para eles era motivo de brigas, né? De entrar em embates com Jesus e os seus discípulos, né? Então, tudo que Jesus fazia, se Jesus pregava, se Jesus curava, se Jesus realizava coisas no dia de sábado, tudo que Jesus fazia era motivo de briga entre os fariseus, entre os doutores da lei, Jesus e seus discípulos, né? Então, esse embate ele era muito intenso e estava se tornando cada vez mais corriqueiro, porque à medida que o ministério de Jesus ia aumentando, as curas, as coisas iam acontecendo, as notícias iam se espalhando, mais isso enfurecia eles, né? Que parecia que Jesus estava sempre indo, né, para bater de frente com eles. E não era isso. O papel de Jesus ali não era diminuir ou anular tudo aquilo que era o correto, as leis, né, as leis do templo, as leis morais que exigiam. Jesus não estava ali para exterminar nada daquilo, para acabar. Muito pelo contrário, ele veio para aprimorar aquilo. Então ele queria que saísse do só ter e eles fazerem, mas não eles não serem exemplo,
né? Então eles obrigavam o povo a fazer, cobravam do povo, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus queria era melhorar isso, né? Então assim, tinha sempre esse embate. Se Jesus fazia é porque fazia, se Jesus não fazia é porque não fazia, né? E João Batista a mesma coisa, até ele ser preso. Também tinha, João Batista também estava fazendo lá o seu batismo de conversão, de arrependimento, ele já estava levando o evangelho, ele estava preparando as pessoas para receberem Jesus, né? Então eram duas linhas de frente que trabalhavam, né? E sempre tinha um embate para esses dois, né? Então, ali, o que mostra essa passagem? É que para aquelas pessoas, para os fariseus, para os doutores da lei, o negócio deles era reclamar. Não importa o que estivesse fazendo. E muitas vezes na nossa vida nós somos assim. Não importa o que está acontecendo pra gente. Mesmo que a gente esteja vivendo momentos muito bons e aconteça alguma coisa ruim, a gente mistura tudo e começa a reclamar. Se a gente está passando só por momento de dificuldades, a gente não consegue glorificar a Deus, a gente só fica reclamando, a gente só fica murmurando, a gente só fica, né, maldizendo, blasfemando. A gente não pode ser assim. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né, na dificuldade ou né, na bonança, a gente tem que aprender a dar graças a Deus. Né, essa é a maior lição. É um curto trecho, mas que nos dá uma grande lição. Nós temos que ser vigilantes naquilo que nós fazemos, nas nossas atitudes diárias, né? Então, sermos gratos a Deus a tudo, seja por coisas boas ou por coisas ruins, né? Porque tudo Ele sabe. Então, às vezes a gente está passando por um momento, uma tribulação, uma dificuldade, para que depois a gente venha passar por um período melhor, para que coisas melhores aconteçam. Às vezes é preciso que morra o velho para chegar coisas novas. E esse processo, às vezes ele pode ser doloroso, às vezes o término de um relacionamento, o fim de um trabalho, né, você ser mandado embora, de repente, né, do nada, tá tudo bem, chega um dia, alguém te manda embora, né, e você fica, poxa, mas por que? Se eu tava fazendo tudo certo, tá. A gente precisa parar e entender. Lógico que nós temos a nossa reação humana, faz parte da gente, mas a gente não pode se entregar nas lamúrias, né, ficar ali só lamentando, só murmurando, só blasfemando, não. É levantar a cabeça, foco em Jesus e vida que segue. Então, se coisas boas estão acontecendo, se coisas ruins estão acontecendo, tudo dar glória a Deus. E o último, a pecadora perdoada. Aqui também a gente tem uma grande lição. Um fariseu chama Jesus para ir comer na casa dele. Aí Jesus entra na casa dele, tal, né? Mas ele já acha que tá fazendo muito ali para Jesus. Então ele não dá tanta atenção. Ele acha que o fato de Jesus já estar ali já demonstra muita coisa, né? E tem uma certa mulher que é uma pecadora notória da cidade, né? E ela sabe, ela já conhece a história de Jesus, ela está disposta a mudar. E ela sabe que Jesus está nessa casa. Ela não pensa duas vezes. Ela invade a casa desse fariseu, se lança aos pés de Jesus. E ali, numa atitude de muita humildade, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com os seus cabelos. Diante desse cenário, o fariseu se vê indignado. Primeiro porque a mulher invade a casa dele. É uma pecadora notória que todo mundo conhece, sabe dos pecados dela. E ele fica indignado com a atitude de Jesus de não repelir aquela mulher daquele ato. E Jesus, logicamente, sabe de tudo que está acontecendo ali, né? Então, o fariseu, no pensamento dele, fala assim, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele jamais deixaria ela fazer isso. Se ele soubesse de todos os pecados que essa mulher já cometeu, ele não deixaria ser tocado por ela.
por uma mulher, né? Infelizmente naquela época tinha muito também essa coisa, né, de um machismo, mas não é aqui o foco, mas tinha, né? Algumas leituras deixam isso claro. Mas Jesus, já sabendo de tudo isso, vendo o que passava no coração e na mente daquele fariseu, das pessoas que estavam ali vendo a atitude da mulher, ele faz uma, né, uma alusão ali, ele conta uma parábola. Então tinham duas pessoas que deviam para o mesmo homem. Uma devia um pouco e a outra devia muito. Só que nenhum dos dois conseguiam pagar esse homem. E esse homem, numa atitude de benevolência, perdoa a dívida dos dois. Aí lança uma pergunta: qual dos dois ficou mais agraciado com a bênção que ele deu da dívida, do perdão da dívida? O que devia pouco ou o que devia muito? Aí lógico que todos vão responder: aquele que devia muito. Pois bem, aí está a lição. Jesus, vendo e sabendo de todos os pecados daquela mulher, sendo pouco ou sendo muitos, ele perdoou esta mulher e disse a ela: vá, que teus pecados te estão perdoados, né? Vá, se transforme, renove a sua vida, não peques mais. E despede a mulher. E todos os homens ficam ali em estado de choque e analisando e vendo e percebendo tudo aquilo, né? E Jesus, ele ressalta isso, né? Ele falou assim: eu entrei na sua casa e você não me deu um copo de água para tomar. E esta mulher vem, lança-se aos meus pés e lava os meus pés, enxuga, né? Lava os meus pés com suas lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Regou meus pés, enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o perfume ungiu meus pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas aos que pouco se perdoa, pouco ama. Então essa é a grande lição de Jesus. E isso serve para nós. Independente do tamanho dos nossos pecados, se muito ou poucos, nós precisamos sempre estar no caminho dele. Então não importa quantas vezes e por quais pecados a gente caia, é necessário que a gente sempre volte e conte com a misericórdia de Deus. É muito importante que a gente saiba disso. Lógico que Jesus não quer que a gente peque, jamais. Mas somos humanos, falhos. O pecado já habita em nós, infelizmente, né? Essa falha do pecado, essa tendência ao pecado já está em nós. E Jesus sabe disso. Ele esteve aqui como um homem. Ele sabe das mazelas humanas, das limitações humanas. Mas a humildade com que nós nos arrependamos e demonstremos isso para Ele, pode ter certeza que Ele vai nos devolver com uma bênção muito grande. Então, que nós não nos esqueçamos disso. Sempre, por toda a vida. Não importa o tamanho do nosso pecado ou quantos e graves pecados a gente cometa. Volte sempre para Jesus. Peça perdão, se arrependa. Peça a força do Espírito Santo para recomeçar e andar no caminho do Senhor. Amém? Como vocês viram hoje, é aquilo que eu falei, né? Tudo a gente tem que entender que a obra, a graça, a bênção de Deus está presente na nossa vida. Para nós, para aqueles que a gente ama, a gente pode pedir, a gente pode interceder e com a nossa fé acreditar sim, que se for da vontade dele, vai acontecer a cura. Amém?
Paz e bem, tenha um excelente dia, independente do horário que você veja esse vídeo. Que Deus o abençoe e Nossa Senhora acompanhe cada um de vocês.